Olá pessoal, eu sou a Michelle da Construção de Valor. Esse podcast de hoje está muito especial. A gente está aqui com um dos arquitetos mais premiados do Brasil e do mundo. Eles que carregam um vasto currículo de premiações, de projetos. Eles que estão atualmente tocando mais de 80 projetos entre reuniões, execução. E se você quiser conversar com eles, vai ter que entrar numa longa fila de espera. Eles que são responsáveis por mais de 80 obras, eles que têm mais de 10 anos de carreira, de currículo, que foram ganhadores de vários prêmios no Brasil, prêmios na França, e estão aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês dicas para valorizar seu projeto, de como fazer a diferença dentro da arquitetura. Sejam muito bem-vindos, Felipe, Mariana, é um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Queria agradecer a presença deles, agradecer às Pedras Mundial pelo patrocínio, por esse ambiente, o apoio da Casa de Cora, e a gente vai ter muita coisa legal para passar aqui para o pessoal, né? Arquitetura é muita inspiração. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como que é esse processo de inspiração para começar a fazer esse projeto, esse tempo de execução que vocês pedem para o cliente, essa fila de espera tão grande, esse sucesso todo que vocês têm atualmente. Como que é isso para vocês na questão de inspiração? Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui compartilhando e conversando. E para a gente é muito gratificante essa oportunidade. Hoje o nosso escritório tem essa premissa aí de trabalhar com projetos onde a gente consiga levar um modo de vida um pouco diferente para as pessoas, né? A gente tenta em cada projeto, em cada processo, em cada criação, a gente tenta imprimir um pouco do que a gente gosta e do que a gente acredita, mas sempre com o uso, com a funcionalidade, com a necessidade de cada cliente, que é sempre muito específica, né? E isso tem sido, de uma forma geral, muito gratificante mesmo, né? A gente tem trabalhado em projetos e desenvolvido alguns projetos que a gente consegue levar aí um pouco do nosso conceito e da nossa assinatura e da maneira de pensar que a gente acredita e busca desenvolver. A gente tem um traço, eu diria, ou uma forma de arquitetura que a gente gosta muito dessa integração da arquitetura com a natureza e com o ser humano que ali habita, né? O interno e externo. Exato, interno e externo. Então, assim, a gente pratica e tenta levar isso de uma forma muito expressiva, né? Então, a cada projeto que a gente desenvolve, essa necessidade, essa visão de levar de uma forma a arquitetura onde você não perceba, às vezes, de uma maneira, quando você está dentro, ou quando você está fora da casa, ou quando os materiais se difundem do interno e do externo, onde a gente busca trazer essa interação do acabamento e do material. Isso é o que a gente tem praticado e tem tentado levar para cada projeto, né? Eu diria que a inspiração dos projetos é uma coisa interessante, assim, porque cada um tem um tipo de inspiração, cada um vem uma inspiração de um determinado item ou de um determinado local ou de uma determinada necessidade que o cliente busca e passa para nós. Então, assim, a inspiração como eu diria, acho que é alguma coisa... Eu acho que é legal, assim, que a gente gosta muito de pensar que é o sentir, né? Da exato. arquitetura. É muito legal, assim, quando você entra na obra, que até mesmo o cliente passa isso pra gente, e mesmo assim, a gente brinca, né? É engraçado a gente falar, né? Porque eu acho que a gente gosta de todos os projetos, mas é muito legal quando você tem esse feedback, assim, do cliente, né? E o quanto ele ama aquele lugar, aquele espaço. Então, assim, acho que esse sentir, você poder entrar numa arquitetura e ela te passar, né, todo esse
essas coisas boas mesmo, né, ali, todo o que ele compartilha, né, com a família, todos esses momentos, tudo. Eu acho que a gente, na hora da inspiração ali, acho que a gente busca muito isso, né? Acho que a gente quer aprofundar muito nesse sentir. O que essa arquitetura vai passar, né, para essa família, para essas pessoas, seja também uma arquitetura comercial, por exemplo. Então, eu acho que o mais importante, assim, o que a gente gosta, né, pelo menos que a gente é esse sentir, né, o que ela transmite. E essa necessidade do ser humano de viver de uma forma, a gente até comenta que às vezes a pessoa não sabe, às vezes, uma maneira que ela pode viver numa casa. Às vezes a gente tem esse conceito da arquitetura, às vezes, mais tradicional, de alguns anos atrás, onde as plantas eram de uma maneira, onde a compartimentação de uma casa tradicional te levava para um certo tipo de divisão da casa e tudo, né? Então, para nós, é uma alegria muito grande quando a gente consegue, com esses projetos, levar uma forma diferente de viver. Onde a pessoa ali dentro da casa fala, nossa, eu não imaginava que eu poderia ter um modo de vida assim, né? Compartilhar esses momentos com a família de uma maneira tão agradável, né? Porque, querendo ou não, a arquitetura está presente praticamente a todos os momentos do seu dia e na sua casa, no seu trabalho, né? E a gente participa disso de uma forma muito próxima, né? Então a gente está ali desde a área de convívio até a área quando a pessoa vai dormir, ali no quarto e tudo. Então tudo isso a gente participa de uma forma muito... A energia tem que ser boa. Muito junta ali, né? Então assim, é bacana porque a inspiração vem de inúmeras questões. Claro que algumas têm um peso mais forte no projeto e é aí que a gente impulsiona aquela necessidade de fazer aquilo se expressar mais no projeto, e com isso a gente consegue trazer uma identidade específica ou muito mais forte para cada projeto. Então, assim, você olha às vezes um portfólio que a gente comenta que estão várias obras andando, cada uma tem uma particularidade muito específica, que seja a necessidade do cliente, que seja a localização que está inserida. Então, tudo isso a gente vai avaliando e tentando fazer isso de uma forma que tem uma expressão forte ali. E isso que vocês falaram é muito legal, porque vocês pegam uma característica, um ponto forte, uma necessidade do cliente, e a partir daquilo ali vocês fazem um projeto, e aí transforma, não é uma coisa simples, vocês simplesmente transformam e fazem aquilo ali a casa dos sonhos dos clientes de vocês. Então, acho que esse contato é muito necessário, ver as necessidades do cliente, e é exatamente o que vocês falaram, cada projeto de vocês é totalmente diferente, é adaptado à necessidade do cliente, e cada um que vocês fazem surpreende mais e mais. Então, assim, somente parabenizá-los por todo esse processo. Obrigada, Mi. Eu acho que, assim, é engraçado quando a gente fala, né, que a gente quer, né, um estilo tal, outro tal, você tem uma assinatura, né, a identidade do arquiteto ali no projeto, mas eu acho que, assim, é essencial, né, você dá o uso para aquilo ali, né, de acordo com, assim, a necessidade do cliente mesmo, né, porque quem vai morar é ele, né, quem vai viver ali dentro é ele, aquela família, tudo, então... e cada um tem mesmo assim uma mania, uma particularidade. Então isso tudo é engraçado, porque quando a gente vai fazer o projeto, você vai desenvolver, você vai passar pelo menos ali uns 3 anos, né? Com aquela família, convivendo. E a gente realmente receber deles, né? A gente poder entrar assim na vida da família, né? E receber cada... né, o que ela gosta e tudo, o que ela está imaginando, o sonho dela, aquela casa, e a gente, né, poder passar isso, né, para o papel, transformar isso em realidade, é muito gratificante, assim. Então, justamente. Pegar uma ideia, transformar num sonho, né? Exato. Eu achei muito isso que a arquitetura faz. Vocês, frequentemente no projeto de vocês focam muito na utilização de produtos naturais, madeira, pedra, couro, linho. Por que vocês usam esses materiais? É uma escolha? É um estilo? O que vocês falam sobre? A gente costuma dizer no escritório que quanto mais autêntico é o material, mais ele vai combinar ali com a ideia, com a proposta, né?
Então, assim, a gente acredita que os materiais ajudam a obra, o projeto, envelhecer de uma forma bacana. A gente fala que a obra precisa envelhecer de uma maneira bonita, né? A gente acredita que um bom projeto precisa envelhecer de uma forma bonita. É natural da vida, todo mundo envelhece, todo mundo tem as etapas da vida. E a gente acredita que isso também é importante na arquitetura, né? Então, quando você escolhe um material que tem toda essa identidade de poder envelhecer de uma forma bacana, né? A gente acredita que isso agrega muito ao projeto, né? Então, por isso, a gente sempre busca isso. Se a gente observar em cada projeto, você tem ali uma dosagem desses materiais de formas diferentes, mas a gente procura levar isso de uma forma bem equilibrada e claro, levando sempre o gosto do cliente para cada escolha dessa. A gente participa o cliente de uma forma muito próxima em todas as etapas, e o acabamento é uma fase que é muito importante, porque é ali que você vai ter o tato, você vai sentir uma parede, você vai encostar a mão, você vai realmente ver e usar aquele espaço. O acabamento é o que você realmente tem a visão, né? A gente costuma dizer, dentro da parede você não sabe se ela é de tijolo, se ela é de steel frame, se ela é metálica, se ela é madeira, mas o acabamento que está ali fazendo o revestimento final é o que você vai ter o contato todo dia, né? Então, essa escolha, né, é importantíssima. A gente leva isso sempre de uma forma muito conjunta ali com o cliente, para que a gente consiga escolher e fazer as melhores escolhas aí sempre com o que ele gosta, com as necessidades, né, do projeto. É complicado porque, assim, hoje em dia, né, eu acho que existem, né, assim, milhões, milhares de materiais, né, de opções, e assim, a gente, desde o início, a gente falava assim que a gente não segue tendência, né? Então, assim, essa coisa pra gente de tendência, essa palavra, eu acho que ela é muito forte, porque eu acho que ela existe naquele momento, ela tem um momento, mas ela tem um prazo de validade, né? Aquilo. Então, a gente não quer passar isso, né? A gente quer um projeto atemporal, né, assim, você pensar, nossa, a pessoa tá construindo essa casa aqui, ela espera passar aí pelo menos uns 20 anos aqui, eu não posso ter uma tendência, uma coisa que vai durar daqui 2, 3 anos, aquilo tá fora. Então, essa coisa, assim, de moda, né, eu acho que é um pouco complicado, assim, né, pra gente, o que a gente busca na arquitetura, né? Então, não é que, nossa, mas você foge, mas hoje pedra, madeira, tudo é uma tendência, né? Mas eu acho que, assim, por isso os materiais naturais, né, eu acho que ele traz muito essa essência, né, ele não tem prazo de validade, né? Então, ele tá sempre ali, é temporal. A sua casa tá sempre, vamos dizer, não na moda, mas assim, ela vai... ela não tem data, é o que a gente fala. Então... Isso que é importante para nós, é você entrar no ambiente, se sentir bem e não falar assim, nossa, isso foi uma coisa que usou há tanto, a período tal. Não é datado, né? Não é nada que diferente do envelhecer bem, o material assim, ele não tem prazo de validade. É o que a gente fala, ele envelhece bem, mas ele não tem um prazo de validade. Então é isso que a gente busca com a arquitetura e com o material. Então, se a gente faz um projeto que é contemporâneo, que o traço é contemporâneo, que a gente busca com ele não ter uma data, um período que foi feito, o material precisa acompanhar, né? Então, por isso que a gente usa de uma forma moderna, de uma forma que é com inúmeras tecnologias de aplicação, de colocação e tudo, mas é um material que é pedra, que foi usado há muito tempo atrás, que é a madeira, que é usada há muitos anos atrás. Então, o cimento, é o tijolo, né? Ela tem que ser bem utilizada, né? Você tem que querer, às vezes, ali... né? O que tem de melhor para ser feito na tecnologia, mas o material não deixa de ser um material que já existe há inúmeros anos atrás aí, né? Isso vocês falaram de envelhecer bem, é muito legal, porque assim, a gente se preocupa em envelhecer bem. E por que a nossa casa não? Por que a gente vai fazer uma casa para que 2, 3, 4, 5 anos minha casa tá fora de moda, podemos assim dizer? Então isso aí é muito interessante. E da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde para envelhecer bem, a gente tem que cuidar da nossa casa. A gente tem que escolher materiais que se adaptam.
o que não tenham esse prazo de validade, que daqui 20 anos, quando vocês chegarem numa casa, vocês vão ver, nossa, isso aqui continua sendo bonito, isso aqui é atemporal. Eu acredito que o que muda são, igual vocês falaram, as utilizações. Você vai usar a madeira dessa forma hoje, daqui 5 anos talvez você vai utilizar de uma outra forma, mas o material mesmo. Não deixa de ser a madeira, não deixa de ser a pedra. É uma coisa que está ali há milhares de anos e vão só atualizando como se utilizar. Mas basicamente o produto é o mesmo, o produto ele vai envelhecer bem junto com a sua casa. E é muito legal, a gente vê projetos de vocês de 10 anos atrás que está, sim, simplesmente muito atual. Muito atual. E assim, se você for pensar na arquitetura em si, durante 10 anos, o quanto não mudou a arquitetura nesses últimos 10 anos. E a gente vê projetos de vocês de 10 anos atrás que parece que foi feito hoje em dia. Eu acho que a utilização desses materiais fazem muita diferença também nesse quesito. Sim, com certeza. É um processo, né? A gente fala que essas escolhas e os materiais sendo bem escolhidos, você vai ter aí uma arquitetura muito bem resolvida, né? E isso não cansa, você vai acordar todo dia, você vai usar a sua cozinha, sua piscina, sua sala, e você não tem aquela coisa de enjoar em algum momento de alguma coisa ou outra, porque tudo tem uma contemporaneidade ali nas escolhas e nos acabamentos, né? E é legal que, assim, por exemplo, a gente fala, né, o material ali, a estética, né, é o que você tá vendo mesmo, né, é quase que, vamos dizer assim, a maquiagem ali daquela casa, tudo, e é o que vai te trazer o aconchego, o conforto, né, então eu acho que tem essa escolha, tem essa questão também da escolha do material, né, e isso tudo também é onde a gente, assim, é o reflexo, né, que a gente vê, assim, do resultado, assim, que a gente tem, né, final de uma obra, é o que o cliente traz pra gente. A gente tem histórias aí de cliente que, era uma casa de final de semana, e aí, gente, resolvi morar. Não tem jeito, assim, o primeiro final de semana que eu vim aqui, ela falou, meus filhos não brigam. Meus filhos não brigam, então assim, é muito gostoso, sabe, você perceber como que o final, né, da obra, agregar a tudo, ao material, a tudo isso, você... E faz diferença na vivência, no conforto. E assim, o dia a dia de todo mundo é muito estressante. Qualquer profissão que você esteja é muito estressante. Você chegar numa casa que te dá esse aconchego, te dá esse conforto, eu acho que não tem preço. Te dá essa tranquilidade. Você chegar em um ambiente que vai te deixar mais nervoso, que vai te deixar mais ansioso, qual o sentido disso? E assim, utilizando normalmente esses materiais, você tem esse conforto, você tem esse aconchego, você tem essa... Peraí, calma. A gente costuma dizer também, a gente busca aquela arquitetura que você... Quando você está usando, que você está nesse espaço e tudo, a sensação de você sempre está de férias, né? A gente fala isso, olha, você está sentindo que está de férias é porque está legal, então, né? A nossa busca é essa, né? Mas a pessoa entra num espaço que a gente projetou e tudo e fala, nossa, alguma coisa desliga aquela chavinha da preocupação, do estresse e tudo. Então, assim, isso nos deixa muito acreditando que estamos cumprindo com o que a gente precisa, né? Porque a gente poder levar isso para a vida das pessoas de uma forma sutil ali, né? Porque a gente não quer fazer com que a arquitetura seja, ou que a casa seja o importante. O importante é quem está ali dentro, é a família, a convivência e tudo. Mas de uma forma indireta, a gente está participando desses momentos, e para nós é muito gratificante saber que a gente leva isso com o nosso trabalho, né? Que a gente consegue levar um pouco para cada família que convive ali numa casa ou num projeto que a gente desenvolva. Com certeza. Falando um pouquinho sobre valorização, o que a gente poderia falar para o cliente, para o consumidor final, de pontos que deve ser muito bem colocado na hora de valorizar seu projeto? Eu acredito que o bom projeto é aquele que tem o pensamento voltado para cada detalhe, para cada cuidado e para cada necessidade em si, né? Eu acho que o que valoriza, que é importante para cada projeto é você colocar aquilo que te faz bem, né? Indo de encontro ao que a Má falou, essa questão de ser moda ou ser tendência e tudo,
a gente tenta sempre ir não na contramão, mas de uma forma que você faça esse exercício com o cliente do que é importante para ele, né? O que no seu projeto é importante para te deixar feliz, para te atender às necessidades e para você usar a sua casa de uma forma totalmente funcional e totalmente inteligente ali no dia a dia, né? Então, eu acho que esse exercício de buscar essas necessidades, de entender o que ele precisa, e aí a nossa parte, o nosso lado profissional de sugerir o que é melhor e o que vai fazer cumprir com a necessidade que ele precisa e tudo, o que eu acho que é o que valoriza em si um bom projeto, né? Então, vai de encontro a tudo, vai de encontro ao acabamento, vai de encontro ao uso do espaço, vai de encontro a como é pensado esse projeto, como eu vou usar esse projeto, como eu vou usar, se eu quero cozinhar com vista para a sala, se eu quero cozinhar com vista para o jardim. Então, isso tudo para mim, esses pontos importantes para quem vai usar a casa, vai usar o projeto, isso para mim que é o que mais importa para a gente ter um projeto assertivo, né? E aí, claro, dentro desse contexto todo, a gente vai trabalhar todos os materiais, todas as tecnologias, tudo que a arquitetura pode oferecer, né? E vocês falando sobre a usabilidade em si, um projeto muito legal que vocês fizeram, que até foi campeão do prêmio Prix Versalhes em 2019, que é um prêmio da Unesco que vocês receberam lá em Paris, né? Que foi o projeto do restaurante Tartuferia, em São Paulo, na Casa Cor. Vocês fizeram um projeto que precisava 100% da usabilidade, porque era um restaurante que estava funcionando durante a Casa Cor. Como que foi fazer esse projeto, pensar nos pontos? Porque a gente fala de casa e tudo mais, mas tem também essa necessidade das partes comerciais. Como que foi desenvolver esse projeto? Então lá foi um projeto muito bacana. A gente foi convidado para fazer Casa Cor São Paulo, e aí a gente descobriu que era um restaurante, era comercial, ia ser funcional, precisava atender a todas as necessidades ali do evento e tudo. Eu acho que o maior desafio também era que ele era passagem. Era uma passagem, não era Então, simplesmente não era um restaurante. Simplesmente um espacinho ali que você podia fazer, e ele ficava montadinho ali num cantinho. Então a gente não tinha 100% ali do espaço, mas não como só o uso do restaurante. Então ele era a passagem tinha de necessidades ambientes, específicas, né, aí no caso, né? E de imediato a gente falou, olha, a gente precisa aí levar uma cara, claro, do que a gente faz, mas que o restaurante tivesse também essa questão da casa, né? Que você conseguisse ficar ali, que você quisesse ficar ali, que você pudesse comer e ter todo o processo do restaurante acontecendo e você se sentisse bem no espaço, né? O interno e externo. O interno e externo. Trazer a natureza, Um restaurante que fosse como se fosse a sua casa. Eu acho que isso foi o principal. E realmente foi isso que a gente sentiu lá. Você estava numa mesa de restaurante que parecia que estava na sua casa. Exatamente. E a ideia era um espaço que não tinha não era muito grande, a gente tinha limitações ali de elementos que eram tombados, por ser o Jockey é um espaço que você tem limitações, não pode demolir alguma coisa, então existiam algumas coisas, né, que não poderiam ser modificadas, e a gente tentou agregar tudo que já tinha no espaço. Tinha uma jabuticabeira linda lá no meio do caminho, a gente falou, ela vai estar junto, né, a gente adora uma natureza que integra a arquitetura, e pra gente foi um presente ter ela ali. E aí a gente, com a paisagista, que foi a Bia Abreu, que fez todo o paisagismo para nós, a gente conseguiu levar essa natureza para dentro do espaço e fazer essa brincadeira do dentro e fora. E aí, claro, a gente trabalhou aí os materiais também para fazer essa conexão mais forte ainda com a natureza e tudo. E foi muito gratificante, porque a gente desenvolveu a Casa Cor, fez durante todo o evento, e daí um tempo depois a gente recebeu um contato do pessoal da Unesco, dizendo que a gente tinha recebido esse prêmio. Para a gente foi muito gratificante, porque é um prêmio, um prêmio que ele contempla aí os melhores espaços comerciais, desde shopping a estádios e tudo. E do Brasil eram apenas 3 arquitetos que estavam presentes. E a gente ficou como o prêmio de melhor restaurante das Américas e Caribe. E pra gente foi incrível, assim, né? Porque a gente ser reconhecido de uma forma assim é extremamente gratificante.
nos diz muito para que a gente esteja no caminho correto ali, né? E na hora assim que a gente está projetando, por exemplo, você não está pensando, né, em nada assim de, nossa, eu tô fazendo isso daqui, quero concorrer ao prêmio tal e coisa tal. Então, assim, é igual o Felipe fala, assim, parece que, né, isso mostra, vamos dizer, nossa, estamos no caminho certo, mas assim, é legal porque acho que surge, né, naturalmente. Então, assim, a gente projetou o ambiente, realmente pensando assim, né, dessa forma natural, como a gente quer mostrar, como se fosse mesmo uma casa, né, um espaço gostoso, aconchegante, e aí assim no final a gente, né, tem esse resultado assim, então é bem gratificante. E assim, é muito interessante que vocês concorreram com ídolos de vocês, com os maiores arquitetos do Brasil. Como que foi isso de você aqui do interior de Franca competindo com um dos melhores arquitetos do Brasil e do mundo, né? A gente ficou muito feliz, assim, né? Porque é uma premiação a nível mundial essa que aconteceu e a gente está lá com 3 arquitetos brasileiros só, né? E são arquitetos que a gente admira o trabalho, que a gente gosta e sempre acompanha. Então, para a gente estar ali junto nesse momento, foi incrível, assim, uma experiência muito bacana e muito gratificante para nós. Uma bagagem muito grande, né? Sim. Falando ainda em premiações, acho que a premiação mais recente de vocês foi a premiação do Creators Design Awards, na França, que vocês concorreram entre os melhores projetos residenciais do mundo e ficaram em 3º lugar. Sim, uma classificação simplesmente sensacional. E foi uma casa feita em Rifaina, que é bem próximo de Franca, uma casa muito especial, inclusive que as Pedras Mundial forneceu a maioria dos revestimentos, né? E a gente queria saber um pouquinho da história dessa casa, como é que foi construir ela, como é que foi projetar, a parte de execução. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse projeto, que tem um lugarzinho especial no coração de todos. Esse é um projeto muito bacana, a gente teve essa premiação, né? A gente ficou entre as 3 melhores projetos residenciais recentemente com esse projeto. E ele é um projeto muito, muito bacana, né? Um terreno que a gente conseguiu dividir ali o uso, é uma casa de final de semana, e a gente conseguiu dividir ali as funções todas de lazer e área íntima de uma forma interessante. A gente dividiu quase 50% do terreno para cada uma dessas funções. E invertemos, né, essa questão de, geralmente, os quartos são pro fundo, a área social é na frente, tudo, e sala e tudo. A gente fez uma inversão ali no programa, onde você passa num hall, numa entrada, que a gente criou como uma galeria ali, que é toda revestida... Isso, na verdade, era uma das, assim, características, né, que o cliente queria. Então, assim, eu quero realmente priorizar a área de lazer, né? Gourmet é a área de lazer. Então, focando sempre, né, nas necessidades do cliente, então a gente... Sim, é uma casa de final de semana, né, que tem voltado mais a esse uso de final de semana. E aí a gente, nessas conversas e avaliando tudo, né, as possibilidades, a gente imaginou, vamos fazer essa inversão, trazer os quartos para frente, criar uma galeria, depois na hora que você já chega no fundo, você tem toda a área social, lazer, acontecendo ali de uma forma única, integrada, né, sem divisões e nada. E aí a gente começou a esboçar os traços e tudo, e a intenção foi realmente levar isso de uma forma muito limpa, muito pura, né? Então você, quando entra na casa, é uma galeria de pedra, que a gente já colocou ali um hall, onde você tem paredes revestidas em travertino, uma grande porta logo na entrada, que é uma porta de 3 metros de largura, é quase uma parede inteira pivotando, e aí ela foi revestida também de pedra, e você tem uma galeria que oculta os acessos para os quartos. Então você passa num hall de entrada que você nem imagina que os quartos estão acontecendo ali na lateral direita e esquerda, né? E aí vai seguindo, à frente a gente tem essa área de convívio, que é onde a família mais usa, né? E a gente fez como se fosse uma casa-varanda nesse lugar, né? A casa abre inteira as portas, se conecta com a piscina, se conecta com o jardim na lateral, e com isso a gente consegue uma amplitude muito grande, uma sensação de conexão com dentro e fora, de uma forma muito interessante, né? E foi muito bacana, a gente usou nessa casa bastante pedra, bastante madeira, bastante material natural, né?
Um fato legal, essa casa também tem um lavabo que foi muito legal, assim. Foi premiado também. Esse lavabo ganhou uma revista australiana, a gente ficou entre os 30 melhores banheiros do mundo com esse lavabo, e a gente ganhou essa premiação também com a casa, porque é interessante, a gente tem uma cuba ali, que é uma simples cuba, mas ela é só uma pedra e só, né? Não tem mais nada. Então a intenção foi exatamente essa, a gente tenta levar isso, né? Buscar a essência do material, a essência do que é importante ali naquele lugar e fazer isso de uma forma que seja elegante, sofisticado. E então no lavabo foi isso, a gente fez um lavabo revestido em madeira, que você tem uma cuba de pedra ali que tem um peso volumétrico muito legal, uma volumetria muito natural e orgânica, e só. Então assim, é um lavabo que tem uma expressão muito forte, mas é simples, é puro, é natural, isso que é legal, né? Do material natural também, assim. Então você não precisa, né, de muita coisa ali para mostrar a beleza daquilo, né? É quase aquela coisa do menos é mais. Então, né, para não ser muito clichê aqui na arquitetura, mas eu acho que é isso mesmo, assim. Você não precisa ficar inventando muita coisa, né, para mostrar, tipo, apenas assim o peso de uma pedra, né, uma madeira, você não precisa. E como um todo no projeto, essa escolha dos materiais foi muito importante lá, né? Você tem um único piso na casa inteira, essa mesma pedra reveste algumas paredes, então a hora que você vê ali na sala o conjunto de tudo, você não tem um monte de materiais, você tem excelentes materiais escolhidos, selecionados para compor aquele espaço, aquela paleta de cor que a gente acreditava, que a gente queria imprimir ali no projeto e pronto, né? Então, assim, você consegue visualizar cada coisa, você consegue entender um teto em madeira, você consegue entender um piso numa pedra, você consegue compor esse mobiliário de uma forma muito tranquila, sutil. Então, assim, nada fica brigando com nada, né? Você consegue dar atenção devida para cada coisa. Né? Eles vão se complementando também, né? Inclusive, essa casa, ela saiu na revista Casa de Jardim, né? Tem várias fotos, entrevistas, então tá bem legal como é que foi o processo de criação de vocês. É uma casa que simplesmente ficou maravilhosa, podemos assim dizer, né? E assim, é o que vocês falaram, é uma casa atemporal. Daqui 10 anos a casa vai continuar bonita, daqui 20 anos a casa vai continuar bonita. Então ela vai envelhecer de modo adequado, ela vai envelhecer de uma maneira muito boa. Eu acho que é legal essa questão, assim, de novo, assim, dos materiais naturais, tudo, e mesmo quando a gente está projetando, você está imaginando aquilo já, né, como um todo, mas acho que o resultado final é muito surpreendente, né, e tanto assim, né, para o cliente, por exemplo, e para a gente também, por mais que a gente brinque assim, nossa, cada projeto, né, é único. E acho que cada um, assim, a gente tem um carinho especial, porque a hora que você vê o final, né, que tudo, né, se complementa ali, é muito gostoso, né? Acho que fica natural. Né? Com certeza. E conta um pouco pra gente, como é que é isso de vocês serem tão jovens e tão premiados e tá em uma ascensão tão grande, como que é isso pra vocês? A história, eu e a Mar, a gente começou a namorar logo no primeiro ano de faculdade, a gente se conheceu ali no primeiro ano e a gente namorou durante todo o período da faculdade, a gente formou, começou o escritório. E assim, é aquela questão, né? A gente fazendo sempre o que gosta, de uma forma bem apaixonada ali pela arquitetura, nós dois, e aí a gente sempre trabalhando e buscando levar essa visão e essa maneira da gente pensar a arquitetura, né? E eu acho que sempre que a gente faz uma coisa realmente gostando do que faz e dedicando aquilo, de uma forma natural as coisas vão acontecendo, né? E hoje para nós é muito gratificante a gente ter uma equipe tão legal por trás de tudo que acontece, né? A gente começa o escritório lá há 10, 11 anos atrás, eu e a Mar, no quarto da própria casa da Martin, não tinha espaço físico e tudo. E hoje a gente tem aí uma equipe de 10, 12 pessoas que nos ajudam em todas as etapas e são arquitetos também com a mesma paixão que a gente.
buscando, aguenta, que estão sempre ali juntos com a gente, buscando sempre levar o que tem de melhor e em cada projeto se dedicando e buscando fazer sempre o melhor. Então eu falo que não é só eu e a Má que está por trás de tudo, né? A gente tem uma equipe maravilhosa ali que está sempre junto com a gente, levando o que a gente, para realmente as coisas acontecerem, né? E assim, é muito legal e para nós é muito, muito importante e gratificante o reconhecimento que a gente está tendo. A gente sempre fala, a gente não faz o trabalho para ser premiado, reconhecido ou nada disso. A gente faz o trabalho bem feito porque a gente gosta do que a gente faz, né? E a gente faz isso de uma forma com muita paixão, muita vontade mesmo de fazer todos os projetos e cada dia, cada projeto. Então, eu acho que isso dá um resultado muito positivo, né? E aí as coisas vão acontecendo, né? E para nós é muito bom. Hoje a gente tem projetos em andamentos em vários lugares, né? Nosso escritório fica em Franca, mas a distância a gente percebe que não é mais problema, né? Hoje a internet, a questão da pandemia e tudo que aconteceu, as pessoas entenderam que a distância não é problema e você consegue trabalhar daqui, atender em outros lugares e tudo, evolução, né? Da tecnologia, de tudo. Então... possibilitou, né, esse trabalho mesmo que super distante. Então, para nós é muito, muito legal a gente conseguir hoje desenvolver projetos. Por exemplo, a gente tem projetos em andamento no Chile, projetos em andamento no Uruguai, Paquistão, Austrália, Grécia, Nairobi. Então, assim, isso para nós é muito, muito gratificante mesmo, né? A gente entender que as pessoas estão nos vendo e estão reconhecendo o que a gente faz e nos buscando por aquilo que a gente faz, para nós isso é muito, muito feliz, é muito, muito, muito gratificante, né? E a gente vai aí continuando da mesma forma que lá atrás a gente fazia as coisas, da mesma maneira, com o mesmo carinho, com a mesma vontade, porém com com essa questão sempre da melhora, né? De buscar sempre aprimorar, de buscar sempre ter pessoas ali que consigam a gente entregar o melhor possível. Acho que você tem que partilhar ali, pelo menos a mesma vontade, energia, do sonho, tudo, para fazer funcionar. E uma coisa muito interessante, vocês falaram que vocês estão com alguns clientes que são fora do Brasil. Eu queria saber qual que é a diferença, principalmente na questão de cultura, vocês projetarem para necessidades diferentes em países diferentes, com culturas diferentes. Como que é isso aí para vocês? Para a gente é sempre um desafio, né? Todo projeto a gente considera como um bom desafio, né? E os internacionais acabam vindo com essa questão aí, às vezes cultural, ou principalmente de regras também, que são sempre diferentes e tudo. Mas a gente leva isso de uma forma bem tranquila, assim, né? A gente tenta entender a necessidade, né? Sempre uma forma, cada um com uma necessidade muito diferente, né? A gente sempre tenta fazer a visita ao terreno, conhecer as pessoas pessoalmente, como a gente faz aqui nos projetos nacionais, mas sempre vem com essa necessidade, com necessidades um pouco mais específicas, né? E o que a gente tem sempre desenvolvido é que todos esses projetos que são fora, que são fora aí do Brasil, a gente tem sempre arquitetos e equipes locais, né? Então a gente está aqui com toda a conceituação do projeto, com todo a ideia o desenvolvimento desse projeto em si, né? Mas a gente sempre, em todos eles, tem equipes locais que tem toda as questões ali de tropicalização, a gente fala do projeto, né? Porque o projeto sai daqui com a nossa ideia, a gente tem equipes lá que vão pegar o nosso projeto, entender as viabilidades locais, as necessidades locais, e a gente faz esse vai e volta de informações, né? É sempre muito bom, é sempre muito gratificante e a gente gosta dessa ideia também de poder levar um pouco do nosso traço, do que a gente desenvolve para esses lugares aí com culturas e com regras diferentes, né? Mas não é nada complexo, né? É o que a gente faz todos os dias com alguns itens a mais ali nas necessidades, né?
Com certeza, eu acho que esse grupo de apoio que vocês falam tanto no escritório local de vocês, quanto esse apoio que vocês acabam tendo no exterior, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque, como se diz, não é só MF, é MF+. Exato, E esse mais tem uma diferença muito grande. São sempre... A gente brinca mesmo que é assim, cada um no seu quadrado. Desde que a gente começou, a gente fala assim, ó, eu formei, eu aprendi para fazer projeto de arquitetura, né? Então a gente vai desenvolver ali a ideia, o projeto, todo o conceito, o interior, tudo, enfim. Mas a gente fala cada um, né? Assim, a equipe que você tem por trás de um projeto, eu acho que ela ela é essencial. Então, por exemplo, desde dos profissionais que te ajudam ali no escritório, de cada equipe que você tem, por exemplo, uma equipe técnica, uma equipe de interiores, uma equipe de criação, né, a equipe final, então, e aí, né, após o projeto sair do escritório, então vem os outros profissionais. Então, por exemplo, o engenheiro, né, eu sou arquiteta, eu não formei para engenharia, então eu não vou nunca lá me arriscar a falar aqui como que esse projeto vai ser desenvolvido dentro da engenharia. É claro que você tem ali os conceitos básicos, né, assim, né, as noções, mas, por exemplo, você criou, desenvolveu, mas você vai precisar da ajuda dele para tornar aquilo viável. E aí, após isso, vários outros, né, assim, empresas, fornecedores, o paisagista final. Então, acho que tudo isso ele tem que estar muito bem amarrado e trabalhando, assim, bem em conjunto para aquilo, né, para você chegar no resultado final. E para o exterior, isso é mais ainda, né? Porque você precisa... a gente recebe do cliente, então você tem reunião ali com o cliente e tudo, vê as necessidades, aí a gente desenvolve e aí começa a trabalhar com essa equipe técnica sempre deles, né? uma Então, coautoria, né? A gente está aqui levando o conceito e tudo, e de lá também a arquitetura, que a gente fala, a equipe local, né? Então, sempre lá nesse local tem tudo isso que a Má falou, de engenharia, paisagista e outros arquitetos também que estão fazendo essa compatibilização e tropicalização, né? Então, é muito, muito gostoso, assim. Você se enriquece muito com tudo que acontece ali durante o decorrer e todas as necessidades e questões super diferentes assim que a gente acaba se deparando, que são realmente de cada local, né? Eu acho que um ponto que a Má falou, essa questão de fornecedores, eu acho que isso é um ponto muito importante, que não adianta vocês fazerem um projeto mais lindo do mundo se vocês não tiverem fornecedores capacitados que forneçam o produto que vocês precisam na hora certa, no local certo. Como que é isso para vocês? Nós somos um escritório que prioriza sempre a qualidade de tudo que vai entrar ali na obra, né? A gente quer levar isso ao máximo, assim. Então, sempre o cliente fala, olha, onde eu consigo isso, onde eu consigo esse material e tudo. A gente sempre tem como indicar tudo que a gente coloca na obra, né? A gente deixa fala sempre... que desde o projeto 3D ali, o que a gente está colocando é a nossa ideia, né? E tudo ali é possível e real. Então, o cliente não recebe um projeto que é ilustrativo, mas, assim, aquilo ali existe, né? A pedra, ou a abajura, a luminária, né? Tudo... Sim, e a gente sempre vai trabalhando isso junto com o cliente. Então, olha, onde eu consigo comprar isso, onde eu consigo comprar aquilo. A gente sempre indica e faz sugestões para ele, mas ele sempre vai estar livre para comprar e escolher e avaliar as melhores opções de compra e tudo, né? A gente não limita ele a comprar especificamente um lugar ou outro, mas a gente sempre dá as sugestões quando ele solicita de tudo que está ali. A indicação do material. A indicação do material, então tudo que está ali, olha, isso aqui é a pedra tal, isso aqui é o vidro tal, isso aqui é a luminária tal, isso aqui é... Então, assim, a gente se preocupa em levar o máximo de qualidade ali em cada item que está sendo colocado, né? E com isso, quando necessário, a gente também já faz se ele quer saber onde compra esse material, onde compra aquele outro material,
a gente, por ter várias obras que estão andando e obras concluídas e tudo, a gente tem ali uma experiência, né? E alguns fornecedores que a gente fica feliz com a qualidade que entrega nos projetos, né? Então a gente quer, de alguma maneira, que o cliente tenha essa qualidade no projeto dele, por isso a gente indica quando ele solicita essas informações também. E vocês que estão ali no dia a dia, vocês que têm várias obras, é muito legal isso de vocês poderem indicar para o cliente, falar para ele o que ele deve comprar, onde ele deve comprar, porque assim, o cliente muitas vezes não tem vivência nenhuma de obra, às vezes é sua primeira casa, e não tem tanto tempo de ficar pesquisando e tudo mais, então eu acho que isso faz uma grande influência, vocês direcionarem o cliente, falarem, esse produto aqui é o que a gente colocou, e desde o começo do projeto vocês especificam o que vocês querem usar, os materiais, para poder executar aquele projeto, né? Então isso é muito legal, que vocês conseguem dar um direcionamento para o cliente, vocês têm essa experiência, têm essa vivência, até mesmo pela quantidade de obras que vocês já fizeram e fazem até hoje. Então, aí isso pode acontecer assim, de duas maneiras, né? O cliente pode, por exemplo, pesquisar hoje na internet, que ela te dá várias informações aí, né? De materiais, fornecedores, enfim. Então, ele pode ficar até perdido, né? Com a quantidade ali de informações que ele vê. E ele pode, né, querer tudo para casa dele, ou ele não vai saber por onde ele começar. Então, eu acho que isso acho que é importante também, né, no nosso trabalho. Então, quando a gente faz o projeto, que a gente pensa ali, já está pensando, eu vou usar tal pedra no chão, madeira na parede, né? Ele vê esse resultado final ali, numa apresentação de 3D, da maquete, tudo, ele já tem aquela visualização de um todo, como vai ficar aquilo. E aí a gente já vai direcionando, né? Isso não é uma administração, a gente não faz essa parte de administração da obra, mas a gente faz toda a indicação, né? A gente deixa ele livre para ele comprar onde ele quiser, enfim, mas assim, desde que, olha, vamos tentar essa pedra, né? Porque essa pedra aqui, não gostei, vamos trocar, vamos. Então a gente tenta uma outra opção, alguma coisa, a gente trabalha as opções com ele. Mas acho que no final ele já consegue sair bem direcionado, assim, a gente dá essa opção, né, do que a gente conhece já, de fornecedores que a gente conhece, porque eu acho que isso também é o legal dessa confiança, sabe, dessa troca. Então, a partir do momento que ele tá confiando pra gente ali a casa dele, né, todo... né, como tudo vai ser trabalhado ali em conjunto, tudo. Não é também só assim a minha palavra final ou a palavra dele. Eu acho que uma troca, conjunto, né? A gente preocupa muito com isso. A gente não quer em nenhum momento impor nada, sabe? A gente precisa entender a necessidade, precisa entender o budget, precisa entender o que é possível ali dentro do projeto e fazer viabilizar, né? Então não adianta a gente levar uma coisa que é linda, maravilhosa, mas que não é viável, que tem alguma forma ali que não consiga fazer aquilo acontecer, né? Então a gente é super flexível e a gente entende que isso é importante porque a gente precisa, dentro das necessidades e dentro de tudo que acontece ali dentro de todo o processo de projeto, levar soluções da melhor maneira possível para o cliente. Então, se em algum momento a gente sugere alguma coisa, mas ela é inviável por algum motivo, a gente tem que nós precisamos ser um bom profissional para levar uma boa solução para ele e ajudar ele naquela escolha, naquela decisão, né? Então a gente acredita que essa troca e essa conversa que acontece em várias etapas da obra é muito importante para que o resultado final seja dentro do esperado, seja dentro do que a gente, como arquitetos, espera e do que como cliente espera para a obra, né? Desde a questão financeira, a conceitual, a visual, tudo isso precisa estar de uma forma muito harmônica ali. Bom, eu acho que a gente trouxe bastante coisa, bastante informação, pontos para valorizar o projeto, porque inclusive da necessidade de ter um arquiteto, de ter um acompanhamento, motivos para poder valorizar essa obra desse cliente e não ser só mais um projeto. Buscar sempre produtos atemporais, fazer a casa envelhecer bem, buscar o que adapta à sua realidade.
E a gente queria agradecer a participação de vocês, eu acho que foi muito legal. Se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa. Nós que agradecemos o convite aí, para a gente é um prazer poder participar e contribuir seja um pouquinho aí com o nosso dia a dia e tudo. E a gente agradece a todos aí que estão nos vendo e acho que é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Não, acho que é só isso mesmo. E para você que está nos acompanhando nesse podcast, a gente vai soltar um cashback de 2% sobre qualquer produto que vocês comprarem nas Pedras Mundial durante esse mês. Então vocês compram, ganham um cashback de 2% e conseguem trocar por alguns outros produtos na loja. Então fique ligado, a gente agradece muito a audiência, a todo mundo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui. Queria agradecer imensamente a presença do Felipe, da Mariana, da MF Mais Arquitetos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eles estão no Instagram. Tem o site deles, que tem todo o portfólio, que é simplesmente maravilhoso. Então, qualquer um que queira conhecer um pouco mais do trabalho deles, eles estão muito disponíveis. Eles estão aqui para tirar dúvida, para resolver, para trazer solução para vocês. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.